Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura, benéfica e saudável. Cogumelos mágicos e psicodélicos em geral são a minha religião. Eu demorei muito para me aceitar para mim mesmo de que isso realmente é um fato. A gente sempre foi ensinado dessa forma preconceituosa sobre substâncias alteradoras da consciência e de uma forma errada. Só que essas substâncias psicodélicas, plantas psicodélicas estão aqui na face da Terra muito antes do primeiro ser humano. Então já começa por aí o fato de que talvez elas queiram nos dizer alguma coisa. O significado de religião, de uma forma bem resumida, significa religar o ser humano, reconectar o ser humano com o divino. E os psicodélicos fizeram isso na minha vida. Eles me religaram, me reconectaram com o divino, fazendo com que essa reconexão com o divino trouxesse a melhora de qualidade na minha vida que todas as religiões prometem, mas que no meu caso não conseguiram cumprir, e somente os psicodélicos. Se a gente for parar para estudar um pouquinho, a gente vai ver que essas plantas psicodélicas são usadas desde os primeiros registros da história da humanidade como plantas que colocam o homem em contato com o divino. São plantas que foram usadas sempre em cerimônias e rituais espirituais, em cerimônias religiosas. Tanto que essas plantas também ganham o nome de, além de psicodélicos, de plantas enteógenas. Enteógeno significa manifestação interior do divino, porque são plantas capazes de proporcionar essa experiência espiritual a ponto de transformar uma vida da água para o vinho positivamente. Eu fui uma pessoa que sempre tive minhas crenças desde criança e até hoje essas crenças continuam da mesma forma na qual eu sempre acreditei, mas conforme as experiências da minha vida foram se modulando e mostrando para mim mesmo quanto minhas crenças de antigamente eram muito mais limitadas comparadas às crenças de hoje. Mesmo que sejam as mesmas crenças, antigamente eu era muito limitado e não abria a possibilidade de que talvez elas poderiam ser diferentes, mesmo sendo as mesmas. Eu fui uma pessoa que me perdi na vida, que eu cheguei a um estado de depressão profunda, por exemplo, onde eu fiz consulta com psiquiatras, psicólogos, tomei remédios psiquiátricos e não me encontrei na vida. E aí a gente busca em todas as formas da vida uma possível melhora na qualidade de vida. E eu busquei, como a maioria das pessoas também, dentro da religião. Se a gente for parar para ver também a história da humanidade, o ser humano sempre buscou uma melhora na qualidade de vida dentro da religião também. E eu fui para a religião mais perto que eu tinha, que era a religião evangélica. E eu me tornei aquele crente, já praticamente aquele crente fanático que ninguém quer ter do lado. E só que era o que estava mais ao alcance e era o que tinha mais a ver com as minhas crenças. E até porque eu tinha amigos desde criança que já estavam ligados a essa religião. E por influência também, obviamente, eu acabei indo para lá com uma ordem natural da minha vida. Só que dentro dessa religião, dentro dessas crenças limitantes, eu não me encontrei também. Tive uma melhora na minha qualidade de vida, tive entendimentos maiores a respeito das minhas crenças. Foi uma fase da minha vida no qual eu também devo boa parte ao que eu sou hoje, mas eu sentia que lá dentro não me encontrava, ainda não encontrava sentido de vida, ainda não encontrava plenitude. Ainda não me encontrava como ser humano, como um ser humano realizado. E se a gente for parar para ver também o que as religiões prometem e o porquê que as pessoas procuram a religião. Normalmente, se você perguntar para qualquer pessoa, praticamente de qualquer religião, ela vai te falar que ela procura lá uma melhora na qualidade de vida, ou ela encontrou lá uma melhora na qualidade de vida, ou ela busca ou ela encontrou seu caminho de vida, seu sentido de vida, ela se curou de vícios, se libertou de vícios, ela se curou de transtornos psicológicos, de depressão e afins, ou procura uma cura para esses transtornos, para essas dependências, ou procura uma prosperidade financeira. E geralmente as pessoas procuram na religião uma prosperidade financeira, física e emocional. Eu não me encontrei dentro dessa religião e aí eu comecei a procurar por mim mesmo. Eu comecei a deixar de lado influências de escrituras sagradas, influências de pessoas que se diziam saber sobre as leis de Deus, por exemplo. E comecei a buscar como se eu fosse
um ser humano sem contato com nenhum desse tipo de alternativa de religião que a religião proporciona de fácil acesso para o ser humano, como se fosse eu e a vida, sem escrituras, sem mestres que se dizem sábios sobre as religiões, sobre as leis de Deus, como se fosse eu e a própria vida mesmo. Eu comecei a questionar a própria vida, dizendo se existe algo ou alguém por trás de tudo que se manifeste na minha vida, que me traga respostas, que me traga o sentido de vida que eu esteja procurando, porque eu por mim mesmo já não estou encontrando mais. E eu comecei a ter essas respostas. E essas respostas vieram através das minhas experiências psicodélicas, com cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Então eu comecei a fazer essa busca como se eu fosse um indígena, por exemplo, porque através das minhas experiências psicodélicas eu vejo que os povos indígenas são os povos que mais estão perto. É o povo no qual Deus mais se manifesta em sua essência, em sua plenitude natural. É o povo talvez que mais conheceu Deus como realmente Deus é, por justamente buscarem Deus através da sua criação, através da própria criação de vida. E aonde eu vejo que Deus mais se manifesta através da sua própria criação. Hoje, na minha vida, através das experiências com os psicodélicos, que são uma criação, plantas e fungos psicodélicos são uma criação de Deus, são uma criação divina. Então, e estão aqui na Terra antes mesmo do primeiro ser humano. Então já começa por aí uma lógica do que essas plantas podem trazer para a gente. E como eu falei, em toda a história da humanidade, essas plantas psicodélicas foram usadas de forma espiritual, de forma religiosa, buscando uma resposta, buscando um contato com uma entidade superior, com uma consciência suprema, com um espírito que traga alguma resposta de vida para esses povos. E só hoje, nessa época moderna, que essas substâncias psicodélicas começaram a ganhar usos diferentes, como o uso recreativo, apenas por diversão, por exemplo. Mas em toda a história sempre foi feito um uso espiritual e religioso. E aí eu comecei a fazer essa espécie de invocação para esse algo ou para esse alguém que está por trás de toda a criação. E esse alguém, esse algo começou a se manifestar principalmente nas minhas experiências psicodélicas. E esse alguém, esse algo começou a se manifestar como se fosse uma entidade realmente superior, que transmite uma sensação de que é o início, é o meio, é o fim. Transmite uma sensação de que não é homem e não é mulher, mas transmite os ensinamentos de um pai e transmite os cuidados e carinho e proteção de uma mãe, por exemplo. Uma sensação de que essa entidade é tudo o que todas as religiões do mundo tentam buscar e explicar. Uma sensação de que é o que todos os religiosos querem encontrar em suas religiões, por exemplo. Uma sensação muito forte de que eu pertenço a essa entidade, de que eu vim dessa entidade, de que eu vou voltar para essa entidade. Uma sensação muito forte também de que essa entidade quer se mostrar para o ser humano, mas de que ainda não chegou a hora, ou talvez de que não estamos preparados para ter esse encontro. Toda vez que eu comecei a ter contato com essas entidades começavam a se manifestar dessa forma e cada vez mais intensa na minha vida, a ponto de começar a mudar praticamente todas as minhas crenças, a ponto de começar a mudar praticamente toda a minha vida e toda a forma na qual eu acreditei como é Deus, por exemplo. E a partir do encontro com essa entidade, com esse espírito, foi aí que minha vida começou a mudar da forma na qual todas as religiões prometem que irão mudar a sua vida se você entrar na religião deles, independente de qual for. Como eu falei no começo, as pessoas buscam um certo tipo de mudança padrão dentro das religiões. E minha vida começou a mudar dentro desses padrões. Eu comecei a ter mais sentido na minha vida de novo. Comecei a me libertar da minha depressão. Comecei a me libertar de vícios. Comecei a ter luz na minha vida de novo. Comecei a ser uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Comecei a cuidar muito mais do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde mental. Comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a praticar exercícios físicos. Comecei a me sentir um ser humano realizado como pessoa aqui na Terra. Comecei a ter objetivos na vida novamente. Minha vida foi começando a se transformar da água para o vinho, da mesma forma na qual todas as religiões prometem uma mudança na vida da pessoa. E aí a maior prova de todas para mim mesmo, eu não estou falando para você, não estou tentando provar nada para você, mas eu estou falando para mim, foi de que toda essa experiência e encontro com essa entidade
me levaram a auxiliar outras pessoas que estavam passando por transtornos e problemas iguais ao meu ou até mesmo piores que o meu. E esse auxílio na vida dessas pessoas através de mim, começou a também mudar a vida dessas pessoas da água para o vinho. E foi a maior prova para mim de que esse contato com essa entidade realmente foi verídico na minha vida. Pois além de proporcionar uma melhora e transformação na minha vida com essas experiências espirituais, eu comecei a auxiliar outras pessoas a terem as suas vidas transformadas da água para o vinho com as substâncias psicodélicas. Foi aí que me deu aquele clique na mente de que isso é minha religião, de que através disso eu transformei minha vida para melhor, eu me encontrei na vida novamente e através disso eu posso ajudar outras pessoas a se encontrar na vida. Pois, por exemplo, de todas as religiões do mundo, os cogumelos mágicos e os psicodélicos são a única religião, por exemplo, que pode proporcionar uma melhora na qualidade de vida de um ateu, sem que esse ateu mude suas crenças, ou até mesmo, dependendo da experiência, mudando a sua crença, deixando o ceticismo de lado e passando a acreditar em algo. Porque é muito comum, eu já conversei e já vi relatos de várias pessoas que eram ateias roxas, pessoas descrentes de verdade, que após as suas experiências profundas com os psicodélicos, passaram a acreditar em uma vida além da vida terrena, uma vida espiritual e uma vida após a morte, independente de como seja essa crença que ela desenvolveu. Mas deixou seu ceticismo, deixou seu ateísmo de lado e passou a acreditar em uma vida e em uma consciência superior. Então, é outra forma na qual eu vejo o quanto essas substâncias são capazes de proporcionar uma mudança na vida das pessoas. Porque mesmo que a pessoa não mude, porque pode acontecer também dela o ateu ter a sua experiência com os psicodélicos, não mudar a sua crença, mas ele obter a melhora de qualidade de vida que todas essas religiões prometem e que muitas vezes não são capazes de cumprir. E muitas vezes também as pessoas entram dentro dessas religiões e saem mais doentes do que entraram. E com os psicodélicos não é assim. Mesmo que a pessoa muitas vezes não mude a crença, a experiência psicodélica respeita a crença da pessoa e ainda assim proporciona uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa que é descrente, que é ateia, por exemplo. E não é à toa também que hoje a própria ciência vem se aliando aos psicodélicos, proporcionando uma nova visão na área terapêutica e psiquiátrica, chamando de revolução ou renascença psicodélica, pois nunca existiu na história da psiquiatria e terapia uma ferramenta que se mostrou tão poderosa e tão promissora quanto os psicodélicos no combate de transtornos como depressão, ansiedade, tabagismo, alcoolismo, dependência química, transtorno de estresse pós-traumático e etc. E vários outros transtornos também. Então nunca existiu uma ferramenta tão poderosa e promissora nessa área. Tanto que os psicodélicos vêm ganhando as capas das maiores revistas psiquiátricas do mundo. E depois de toda essa mudança que os psicodélicos proporcionaram na minha vida, eu cheguei à conclusão de que eles são a minha religião. E chegando nessa conclusão, eu decidi criar alguns projetos para que eu possa levar essa mensagem para frente, para que eu possa auxiliar outras pessoas que estiveram em condições igual a minha ou piores, sofrendo com transtornos psicológicos ou vícios e dependências, a poderem se encontrar na vida também através dos psicodélicos. Foi onde eu criei a Congregação Flor da Vida, um espaço onde eu ofereço a experiência psicodélica de uma forma segura, benéfica e saudável, com auxílio e todo o suporte necessário para a pessoa ter uma experiência, independente da crença da pessoa, onde eu forneço uma experiência baseada nos mesmos protocolos usados pelos maiores institutos do mundo, por exemplo, onde eu forneço também acesso a psicólogos profissionais capacitados a orientar a pessoa que sofre com esses transtornos de acordo com as suas experiências psicodélicas. Então, é um espaço onde eu ofereço a experiência espiritual com os psicodélicos com o objetivo de proporcionar uma melhora na qualidade de vida de pessoas que sofrem com transtornos, vícios e dependências, qualquer problema que seja. Se você, por aqui da região de Corupá, Santa Catarina, e tiver interesse, pode entrar em contato comigo. A gente também faz atendimento online. Os links para entrar em contato conosco estão aí na descrição. Caso você sinta que isso também pode ser uma ferramenta na sua vida ou na vida de alguém que você conhece que esteja precisando de algum auxílio, pode entrar em contato com a gente que a gente vai te atender sem compromisso nenhum. Mas é isso, eu queria só deixar esse relato básico sobre como os psicodélicos alteraram a minha vida dessa forma espiritual e o porquê hoje eu considero que eles são a minha religião. É isso aí, valeu e até a próxima.